Virando o Jogo. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Olá, amigos. Muito boa tarde. Começando o nosso Virando o Jogo desta terça-feira aqui na RS Play, canal 524. Claro, reforçando um convite muito legal para vocês. Fique aqui com a nossa programação. Tem esporte, tem segurança, tem entretenimento, tem muito mais do que isso, tem política, tem negócio, tem imóvel, tudo que tu precisa tem aqui na nossa programação da RS Play. Portanto, espalha para todo mundo, fica conosco e reforça o convite. 14 horas, de segunda a sexta-feira, o nosso Virando o Jogo, claro, focando nos assuntos da dupla Grenal, mas claro, sempre destacando também os acontecimentos e os destaques do mundo esportivo. Comigo hoje, nesta terça-feira, para a gente começar a projetar, porque tem o Grêmio na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, final de semana tem Campeonato Brasileiro, na sexta-feira tem feriado, Dia do Trabalhador, mas claro, nós vamos estar aqui trabalhando, portanto é uma semana que para alguns é curta, para a gente ela é absolutamente normal e não tem problema nenhum, tá tudo certo, obrigado pela companhia. Maurício Borba, o intelectual, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa, boa tarde a todo mundo que está na audiência. Então, Barbosa, o Grêmio se prepara para enfrentar o Palestino no Chile, né? O Palestino que já é um velho conhecido aqui do Rio Grande do Sul, enfrentou o Inter aí já em competições internacionais e o Grêmio precisa dar uma resposta. Bato na tecla, não adianta achar que está tudo bem, porque o Grêmio só conseguiu vencer seus jogos a partir do momento que estava 11 contra 10. 11 contra 11, ficou complicado, o Grêmio não conseguia desenvolver, então tem que abrir o olho. Já o Inter, final de semana enfrenta o Fluminense no Beira-Rio, no domingo às 6h30 da tarde, mas acredito que deva ir com time reserva. Afinal, tem um confronto muito difícil no meio da outra semana, né? Sabe qual? Valendo taça. Ah, Brasil de Pelotas. Ah, Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas. Falar nisso, né, meus caras estão comemorando o empate, um pontinho, contra o glorioso São José, no Paço da Areia, com direito a vídeo, edição, passo a Cuida passo. Que teu microfone vai mutar. Vídeo dentro do carro, aí depois câmera virada para o campo, câmera virada para ele. Cara, é fácil ser torcedor do Brasil de Pelotas. Eles comemoram qualquer coisa, cara. Impressionante. São felizes, né? São felizes. Por isso que eu digo, é fácil ser torcedor do Brasil de Pelotas. E não contém ironia. Então... Não contém ironia. Então, na próxima quarta-feira, o Inter enfrenta o Brasil lá em Pelotas, no Bento Freitas, valendo aí a Recopa Gaúcha, dia 6 de maio. Mas antes, agora, né, falando sério, o Inter enfrenta o Fluminense, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Está contratando o Hulk, né, em negociações com o Hulk, e é um time difícil de ser batido. O Inter vai ter uma missão complicada dentro do Beira-Rio, o Pesolano tem a semana toda para trabalhar, então a gente espera que o Inter tenha um melhor desempenho, né, ou que pelo menos o resultado que pratica fora de casa comece a praticar dentro de casa, porque é o primeiro fora da zona do rebaixamento, mas empatado em pontos com o Santos, que é o primeiro time, parece replay do ano passado. Santos é o primeiro time da zona de rebaixamento, o Inter precisa fugir da zona de degola. O Grêmio, repito, precisa dar uma resposta ao seu torcedor, porque os resultados até podem estar acontecendo, mas desempenho, uma hora os resultados vão acompanhar o desempenho. Deixa eu aproveitar, claro, vamos falar do Grêmio, porque o Grêmio joga amanhã pela Copa Sul-Americana e me parece um jogo que o Grêmio deve encarar como o principal, né, compromisso nesta semana. Por quê? Por quê? Onde é que eu quero chegar? Cara, o Grêmio precisa ganhar um fôlego na Sul-Americana para poder focar no Campeonato Brasileiro. Porque, senão, sempre que chegar um jogo da Sul-Americana, a discussão vai ser a mesma. Vai com o time reserva, vai com o time misto, vai com o time titular. Qual é o Grêmio que o Luiz Castro vai levar para campo? Cara, se o Grêmio conseguir uma estabilidade dentro da Sul-Americana,
vai conseguir se dedicar com atenção no Campeonato Brasileiro. Por isso a importância desse jogo de amanhã no Chile contra o Palestino pela Copa Sul-Americana, para trazer tranquilidade para dentro do Campeonato Brasileiro. Mas antes de a gente seguir no Grêmio, no Inter, porque algumas pessoas acabam me perguntando, e a rede social ela é o que facilita, né, a comunicação entre a galera que nos assiste, galera que nos acompanha nas redes sociais e tudo mais. Mas por que tu tá ultimamente pegando no pé do Brasil de Pelotas? Deixa eu esclarecer aqui. Primeiro, eu não tô pegando no pé do Brasil de Pelotas. É que no último sábado o Brasil jogou contra o meu São José. E coincidentemente, o nosso novo colega aqui da RS Play, nosso operador, nosso... enfim, nosso faz tudo aqui da equipe técnica, recentemente veio de Pelotas, é torcedor do Brasil, né? E por isso que a gente fica aqui brincando e pegando no pé dele. Mas não tem nada contra o Brasil de Pelotas. Pelo contrário, eu acho disparado a maior torcida, se não a mais fanática do interior. Tá? Pode ser que não seja, de repente, a maior, mas com certeza é a mais fanática. Então, um abraço a todos os torcedores do Brasil. E não tem nada mais do que pegação de pé e sacanagem. E se o dia que isso morrer, o futebol perde a graça total, né? Se a gente não puder brincar, tirar onda dentro do futebol, aí a gente vai... Vai brincando até ele mutar teu microfone, né? Até a brincadeira ser brincadeira, né? Daqui a pouco ele não leva na brincadeira. Daqui a pouco ele muta teu microfone, não corta a câmera pra te mostrar, sacaneia no merchan, por aí vai. Mas tudo bem, mas tudo certo. Voltando ao Grêmio, o Palestino ele é o último colocado do grupo F, né? Que é o grupo do Grêmio, e tem 1 ponto apenas, empatou com o Riestra, e perdeu em casa por 2-0 para o Torque. O Torque, que é o líder da chave com 6 pontos. Lembrando que apenas o primeiro colocado de cada chave avança direto. O segundo colocado vai para um play-off contra os times da Libertadores aí que caem em terceiro colocado. Então o Grêmio precisa vencer porque vai decidir a sua vida na arena contra o Torque. Mas é engraçado porque a gente trata o Palestino e de maneira correta não está na mesma prateleira do Grêmio. Mas do grupo do Grêmio é o time mais conhecido. Exatamente. Porque os outros, com o maior respeito, não existe. Né? Os outros não jogam a terceira série lá do Campeonato Paulista, não joga. Entendeu? Não vou nem comparar com o Campeonato Gaúcho, porque poderia... daqui um pouco a gente perder. Mas com o Campeonato Paulista, meu Deus do céu. Só que a missão do Grêmio é tão ingrata que, mantendo os resultados lógicos, né? O Torque vencendo seus jogos, o Grêmio vencendo seus jogos, o Grêmio precisa tirar um saldo de 3 gols dentro da arena contra o Torque para avançar como primeiro. Tem que torcer pro Torque perder ou empatar pro Riestra ou Palestino e o Grêmio ganhar seus jogos para passar o do Torque. Só que hoje o Torque não levou nenhum gol e fez 3 gols. Então, não classificar nesse grupo do Grêmio na Sul-Americana é quase a mesma tragédia do que tu não ir para as finais do Campeonato Gaúcho. Sabe? Tipo, se tratando de dupla Grenal. É isso que eu quis dizer. Seria um desastre, né? O Grêmio não passar para a próxima fase, né? E não é nenhum grupo, por exemplo, o Vasco, tá? O Vasco tem Olímpia, que é conhecido. Aí tem o Audax Italiano e o Barraca Central. Só que, tu perder pro Olímpia não é um escândalo. O Olímpia é conhecido. Não, o Olímpia é campeão da Libertadores. Exato, então não... Aí, o Bragantino. O Bragantino tá no grupo do River Plate. E o Bragantino tá apenas 1 ponto atrás do River. Então, seguido de Carabobo e Blooming, né, no seu grupo. Então, o Grêmio tá numa situação... O pior disparado, lógico, é o Santos, né? Santos tem o Deportivo Cuenca, o São Lourenço e o Deportivo Recoleta no seu grupo, e o Santos só empatou com o Recoleta em casa. Que situação. É. Mas eu acho que o Grêmio classifica, cara. Eu acho que o Grêmio fica em segundo no grupo.
Tá, classifica. Mas segundo no grupo. Só que o problema é o que vem da Libertadores, né? O que vem da Libertadores é o problema. E, aliás, tu classificar em segundo significa tu colocar mais 2 jogos no calendário. Ah, tu imagina que fase que a gente tá, que a gente tá preocupado com o time que vem da Libertadores. O time que vem da Libertadores é porque ele deu errado na Libertadores. Porque senão ele continuaria na Libertadores. É porque ele foi muito mal na Libertadores. E daí, o Maurício me diz que o problema é o time que vem da Libertadores. Cara, É que assim, ó, é muito pouco que a gente tá pensando pro Grêmio, né? rapidamente, tá? Do grupo A da Libertadores, o que viria em terceiro seria ou Independiente Medellín da Colômbia ou Estudiantes. Porque o Flamengo vai classificar em primeiro. Do grupo 2, eu acredito que Tolima ou Universitário, ainda tem o Coquimbo Unido. Só que o Tolima é uma viagem chata, né? Universitário, mesma coisa. Aí no grupo 3, tem o Rivadavia, que é um time chato da Argentina, mas acredito que vai classificar. Tem o Laguaira, o Bolívar e o Fluminense. Esse é o único grupo que eu não sei qual vai em terceiro. No grupo D, olha o grupo D da Libertadores. Boca Juniors, Universidade Católica, Cruzeiro e Barcelona do Equador. Boca Juniors joga contra o Cruzeiro hoje em Belo Horizonte, né? E o Cruzeiro hoje é o terceiro. Aí imagina cair um Cruzeiro para um playoff e enfrentar o Grêmio. Eu não sei se tu tá com essa informação aí, mas que horas é o jogo do Cruzeiro hoje? O Cruzeiro vai jogar contra o Boca às 9h30. Ah, mas daí eu tenho que deixar de ver a novela pra ver Vai. o Boca. Vai. Ah, os caras querem me enlouquecer. Por que não bota esse jogo às 7 da noite, que daí fica tudo certinho? Então, aí o grupo E tem Corinthians, Platense, Peñarol e Santa Fé. Só carne de pescoço. O grupo F, o Palmeiras vai passar, mas tem Sporting Cristal, Cerro Porteño e Júnior Barranquilha. Ah, esse Sport Cristal aí é um time enjoado, cara. Esse time sempre complicou. O grupo G tem LDU, Mirassol, Lanús e Always Ready. Provavelmente vai Lanús ou Mirassol. E o grupo H tem o Universidade Central da Venezuela, Libertad, Rosário e Independiente Del Valle. Então, assim, por que se preocupar com os times que vêm da Libertadores? Porque a maioria dos grupos só vem carne de pescoço. E aí pode colocar em risco um avanço do Grêmio na Sul-Americana, fazendo com que o Grêmio caia já nos playoffs, caso avance em segundo. Então, assim, com o futebol que o Grêmio tem hoje, tá difícil de ganhar desses que podem vir da Libertadores. Sobre aquela situação que a gente consegue administrar dos filhos, o que tu tem pra nos dizer? Cara, eu tenho uma dica pra ti. Qual? Banriway. Banriway, que é a conta digital do Banrisul, né, para crianças e adolescentes. Sem mensalidade, oferece Pix, Banricompras, rendimento automático para o dia a dia. Enquanto os filhos usam a conta, os pais acompanham cada movimentação pelo aplicativo de forma simples e prática. Assim, Banriway ajuda crianças e adolescentes a aprender a lidar com o din-din desde muito cedo, com autonomia e segurança. Acesse agora o app do Banrisul e abra a conta do seu filho. Banriway, a tranquilidade dos pais e a praticidade para os filhos. Boa, né? Muito bom. Praticidade para os filhos. Muito bom, tá E virando boa rei. para o pai. Tá virando rei do toco. Rei do toco. Banrisul, Banco dos Gaúchos. Uma rápida parada e a gente já volta com o Virando o Jogo. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui.
De volta com o nosso Virando o Jogo desta terça-feira aqui na RS Play, canal 524 da Claronet TV, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Maurício Borba, o Grêmio mesmo fora de casa dá para projetar esses 3 pontos? Ou pelo que a gente vem vendo em campo, é difícil da gente dar esse tipo de posicionamento? Então, por se tratar de uma competição internacional, é difícil de prever alguma coisa. Mas pegando, né, os resultados do Palestino, até o plantel do Palestino, o Grêmio tem tudo para voltar do Chile com os 3 pontos. O problema do Grêmio é o próprio Grêmio, que talvez não saiba lidar com favoritismo. Esperávamos que o Grêmio voltasse com um bom resultado do Uruguai diante do City Torque, e isso não aconteceu. Agora, esperávamos que o Grêmio ganhasse do Coritiba, ganhou, só que ganhou, repito, depois que estava 11 contra 10, porque até então as melhores chances eram do Coritiba. O Grêmio se complica, o Grêmio, quando depende de si, quando tem tudo para vencer, acaba se complicando. Então, acredito sim que possa acontecer um bom resultado no Chile, mas o Luiz Castro tem que fazer o time jogar mais do que vem jogando. Deixa eu aproveitar, fecha aqui no gordinho, porque eu tenho um recado muito importante para vocês. Tem muita gente nas redes sociais me perguntando, e o Paleta Atlântida? Pois então, responsabilidade e compromisso tem assinatura do maior evento de churrasco do mundo, transferido do último sábado para o dia 16 de maio, com as mesmas atrações, aquela gastronomia linda, muito churrasco, gente bonita e, é claro, você pode tirar o seu ingresso gratuito no site www.paletaatlantida.com.br, tá bom? Eu vou estar por lá apresentando e eu te espero no dia 16 de maio no Cais Mauá, em Porto Alegre, um dia lindíssimo, sem dúvida alguma, e que a gente vai ter a oportunidade de se divertir e comer muito churrasco durante o sábado, tá bom? Fica o convite, te espero, vou estar por lá apresentando e, é claro, não me abandona, tá bom? Tamo junto. Vai, Maurício? Se tu me convidar, eu vou. Tá. Tu não precisa de convite, tu chega lá na porta, os caras estendem o tapete. Para mandar eu embora, né? Não, eu não sei se eles estendem pro lado de dentro ou pro lado de fora para ir embora com categoria. Exatamente, eu acho que é pro lado de fora. Mas se for pro lado de fora, tu cai dentro do fuga ali. Perigo. Perigo. Calma lá. É melhor que caia para dentro. Exatamente. É menos pior. Ou para a porta do carro ou para a porta de dentro. Então, sem olhar pro lado. Mas informação do meu parceiro, né, Tainan Nunes, meu ex-colega de Rádio Inferno, o Inter vai apelar para Jesus. O Inter está apelando para Jesus. Por quê? Vai contratar o Gabriel Jesus? Não. Jesus Castilho, primeiro volante do Universitário, recebeu sondagens aí de Panathinaikos, Cruz Azul, Inter e Deportivo La Coruña. O time peruano está pedindo 1 milhão de euros pelo volante peruano de 24 anos. O Inter apelando, então, para Jesus, para tentar preencher mais espaços nesse elenco capenga que o Paulo Pesolano está fazendo milagre, muitos milagres com esse elenco capenga do Inter. Cara, eu fico maluco com a facilidade que a dupla Grenal tem de inventar umas coisas mirabolantes. Cara, tá escancarado que o futebol de Porto Alegre, ou o cara ele é muito diferenciado, ou se é para apostar num cara de fora e pagar absurdo, cara, aposta numas nabas que tem aqui nas categorias de base, cara. Aí tu vê, por exemplo, lista de concentrados do Grêmio. Cara, tá ficando um monte estrangeiro fora, cara. Por que que a dupla Grenal fica inventando esses nomes, cara? Pelo amor de Deus. Por falar em inventar nome, TT se perdeu, né? Foi ver o Coruja no domingo. Furacão do pagode. Bah, foi ver o Suel e os caras, filmaram ele. Ah, meu. O Furacão não passa despercebido, né? Ah, os caras inventam cada um, mas o problema foi que andou pedindo dispensa, se eu não me engano, Por problema de pessoal. alguns treinos
por problemas particulares a resolver. Aí, no primeiro dia que tem, os caras filmam ele. Aqui, ó. Ó, Mão no pandeiro. Ah, mas daí os caras estão de sacanagem também, né, Maurício? Acabei de entender por que tu é apresentador. Pois é, pandeiro eu não sei tocar. Mas tu entendeu, né? Eu quis dizer que ele entendi, tava no pagode. Entendi, tava no pagode. E outra, ele não fez questão de se esconder, né? Claro que não. Ele tava no meio da galera. E E não tem como esconder um jogador de futebol. E sejamos honestos, tá? O cara tá na folga dele. Ah, tem que se preservar. A gente vai cair naquele velho papo. Tem que se preservar, tem que se cuidar. Mas o cara tá na folga dele. Diga-se de passagem. Às vezes o cara tá com problema pessoal, às vezes o cara... Cara, o jeito do cara sair daquele turbilhão de coisas é ir pra noite com os parceiros. Agora sim, se ele tivesse... A gente não pode ser injusto também, né? Segunda-feira teve treino do Grêmio, ele se reapresentou, Não, tudo certinho, tranquilo. Não, mas o assim, problema foi o migué do problemas particulares e tal. Aí o torcedor não gosta, entendeu? Ah, mas assim, Barbosa, tu tá com um problema particular, tá? O que tu faz? Entra pro balde. Ou tu entra pro balde ou tu vai fazer um churrasco. Se tu tá com um problema particular, tá? E aquilo ali tá pesando tua mente. E eu te falo assim, eu e os guris do Juntou Deu Nisso, a gente vai fazer um treininho e vamos fazer um churrasco. Cara, vai. Garanto que tu vai, não pra jogar, mas tu vai pra assar uma carne, pra dar uma risada, pra tirar... O cara vai, então, mas assim, é que o jogador de futebol... Eu entendo que o cara tem que se preservar, só que assim, se ele tá ali e os caras filmam ele com 3 garrafas de uísque, perdido, ou sentado dormindo igual o André Balada tem uma foto, aí tudo bem. Só que o cara tava ali, curtindo um pagode dele. Cara, pra mim tá tudo certo. Se reapresentou, ok. Até porque tu render ou não render dentro de campo, tem muitas coisas. E outra, o TT não é esse craque que a torcida do Grêmio pensa, não. Mas a gente discutiu isso aqui ontem. O TT que saiu do Grêmio, ele estava mais próximo de ser craque do que o TT que voltou para o Grêmio. Exato. Porque, cara, ele jogou bola no Shakhtar, só. Eu sempre pego o exemplo do Tyson. O Tyson sai do Inter como um garoto de ouro, identificado e tudo mais. Eu não coloco o Tyson na lista de ídolos do Inter, por exemplo. Não coloco. E aí ele volta, ele não rende. Mas na Libertadores ele foi muito bem. O problema é que o Yuri Alberto não fez a quantidade de gols que o Tyson pifou ele. Cara, tá tudo certo. Tem muito gol, por exemplo, que o Damião errou. Tem gol que o Fernandão errou. Todo centroavante ele erra gol. E nem por isso a gente vai falar que não. É que tem muita coisa pro cara ser ídolo, né? Tem muita coisa. O cara tem que ser ídolo fora de campo. Exatamente. Ele tem que ser ídolo com o tratamento com o torcedor. Ele tem que ser ídolo dentro do vestiário perante ao grupo, aos colegas de trabalho. São vários itens para ser ídolo, né? E aí eu vou falar mais uma coisa que pode gerar polêmica. Eu não coloco o Tyson na prateleira de ídolos, eu não coloco o Nilmar na prateleira de ídolos. Ídolo, para mim, por exemplo, é o Fernandão, o Yarley. O D'Alessandro pode ser ídolo de alguns. Tu quer ver e aí tu gera uma polêmica. Mas, assim, indiscutível para mim, Figueroa, Fernandão, Yarley, que gera gera uma identificação no torcedor. Item pesadíssimo pro cara ser ídolo. O Fernandão era admirado e respeitado por gremistas. O D'Alessandro é ídolo, por mais que eu tenha alguns itens contra ele e negativos, tá? O D'Alessandro é ídolo por quê? Porque por mais que o torcedor do Grêmio odeie o D'Alessandro, eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio gostaria de ter um D'Alessandro vestindo a camisa dele. Um ano antes do D'Alessandro ser anunciado pelo Inter, o Grêmio tinha feito proposta pelo D'Alessandro. Então, mas eu digo assim, não é nem o D'Alessandro em si, mas é um cara com as características do D'Alessandro. É óbvio que o torcedor do Grêmio gostaria. Então esse cara é ídolo. Tanto que torcedor do Inter. Cara, ele não suporta o Renato. Mas tu acha que ele não gostaria de ter um Renato? Mas é lógico. Então, assim, eu acho que falta
essa carência que a gente tem, tanto de surgir garotos na base, quanto de ídolos no futebol gaúcho, faz com que jogadores como o Tyson seja levado a um patamar de idolatria. O Tyson, para mim, não é ídolo do Inter. Né? Foi campeão e tudo mais, mas não é ídolo. O Yarley, por que eu coloco na prateleira de ídolos? Cara, o Mundial é na conta do Yarley. E não só isso, o Yarley sempre respeitou o Inter, independente da camiseta que ele estivesse vestindo. O Sobis, para mim, é mais ídolo do Inter do que o Tyson, por exemplo. O Sobis, todo mundo sabe que o Grêmio foi atrás dele e ele falou que não joga no Grêmio. Ah, mas ele fez gol pelo Cruzeiro e comemorou. O cara é profissional. O cara é profissional. Não dá pra confundir as coisas. O Barbosa está na RS Play hoje e pedindo audiência para a RS Play. Daqui a pouco ele está na Globo, ele vai pedir audiência para a Globo. Então, isso é tu ser profissional. É tu defender a camisa que tu tá ali. Então, assim, cara, eu acho que o TT entrou nesse meio de bons jogadores que foram colocados na prateleira errada pela empolgação do momento. E na hora que voltou, se esperava muita coisa do TT, que se a gente for fazer uma reflexão, o TT não vai entregar o que o torcedor quer. Eu também acho. Gente, deixa eu agradecer a audiência de vocês, o carinho pela preferência nesta terça-feira, prometendo voltar nesta quarta às 14h, eu e o Maurício batendo papo e projetando o futebol da dupla Grenal mais uma vez aqui na RS Play, tá bom? Obrigado pela audiência, Maurício. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Para vocês, um grande abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E espalhem, virando o jogo de segunda a sexta-feira, às 14h, aqui, na RS Play. Valeu! Virando o jogo. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui.